Bora lá, dar continuidade. Ah, deixa eu comentar, né? Eu gostei, achei bem pertinente seu comentário, Miriane. Por quê? Porque realmente vocês correm esse risco, né? Se não souber fazer a retomada direito. Qual é a dica? É sempre retomar utilizando sinônimos, certo? Sempre procurar sinônimos. E não procurar outras coisas para dizer. Procura sempre sinônimos. Eu vou tentar colocar aqui algum exemplo para ilustrar melhor, certo? Vou colocar aqui uma tese. Deixa eu ver, sobre o tema de hoje. Qual é o tema de hoje? Qual é o tema de hoje? Ah, pessoas desaparecidas. É, Professora, eu posso usar o grupos no lugar de pessoas para não ficar repetitivo? Depende. Se for num sentido mais específico, sim. Mas, assim, se você quer falar da sociedade em geral, não. Uma dica: não usem muito a palavra pessoas, porque ela fica informal. Em vez de utilizar pessoas, no caso aqui eu estou usando pessoas, mas é porque faz parte da frase temática, viu? Mas não utilize pessoas para se referir à sociedade, certo? Quando você for utilizar a palavra pessoas no sentido de sociedade, você vai optar por usar sociedade. Então, sociedade, população, é, sociedade civil, essas são as palavras mais usadas para você se referir à população de maneira geral. Só que agora que eu percebi que eu acho que você quis falar da palavra pessoas dentro dessa frase temática, não é pessoas nesse sentido aqui. Sim, eu não lembro quem falou, foi Jennifer. Você Foi, eu não entendi a pergunta. Você Repita. quis, quando você falou da palavra pessoas, para a gente substituir, você falou no sentido de sociedade ou você falou nesse sentido aqui, pessoas desaparecidas? Na sociedade. Ah, pronto. Então, de sociedade você faz como eu te falei. Substitui. Nunca utilize a palavra pessoas para se referir à sociedade, porque fica informal. Vai utilizar a palavra sociedade, a palavra população, certo? É melhor evitar a palavra pessoas, porque fica um pouquinho informal, certo? Presta atenção aqui. Isso aqui é uma tese, certo? Vou corrigir aqui. Isso aqui é uma tese. É necessário discutir sobre as causas dos casos de desaparecimento de pessoas no Brasil. Aí eu vou retomar, né? Eu vou retomar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e escrever outra coisa? Não, eu vou procurar sinônimos. E se eu repetir uma ou outra palavra? Se for uma palavra bem necessária e que você não acha nenhum sinônimo, ótimo, tá? Mas o máximo que você puder não repetir, você vai evitar. Aí, digamos que você vai retomar lá na tese. Portanto, constata-se que. Aí vamos pegar essa ideia aqui e retomar. Digamos que a gente está lá na conclusão já. Essa é a minha tese, vou retomar a minha tese. Como eu poderia fazer? Portanto, constata-se que. É, deixa eu ver.
Observe. Eu repeti, professora, você repetiu, eu repeti as palavras-chave, certo? Eu repeti as palavras-chave. Observe, pessoas desaparecidas, palavra-chave, e eu repeti Brasil, certo? Se eu quiser substituir aqui Brasil por país, posso? Posso. Se eu quiser substituir Brasil por sociedade brasileira, eu posso? Também posso. E as pessoas pela sociedade ou população, pode ser? Nesse caso, não. Sabe por que não? Porque aqui, pessoas veio de uma forma muito específica. Foi, na verdade, a palavra-chave é pessoas desaparecidas, e então não posso separar eles, certo? Porque já é uma palavra-chave. A palavra-chave é pessoas desaparecidas. Nesse caso específico, não. Por quê? Porque pessoas desaparecidas está lá na palavra-chave e elas estão juntas, ok? Deu para entender? Agora, se você tiver em outra situação falando de pessoas de maneira geral, aí sim, você vai poder fazer a substituição sem problema, ok? Ok. Pronto. Aí, reparem, eu só repeti as palavras-chave, certo? Só repeti as palavras-chave. Nesse caso aqui, não tem como a gente procurar sinônimos para pessoas desaparecidas, né? O restante deu para a gente substituir. Deu para a gente substituir. Tem o mesmo sentido? Tem o mesmo sentido. Porque quando eu digo que é preciso discutir, quando eu digo que é preciso discutir, eu digo que é uma questão também. É a mesma coisa. Quando eu falo assim, tal coisa é um problema em questão, eu estou dizendo que é um problema que está sendo discutido na sociedade. Entendeu? Então, quando aparece lá na frase temática, pedofilia em questão no Brasil. Quando eu coloco em questão, significa que o problema está sendo discutido no Brasil, ok? E aí, Miriane, clareou um pouco? Clareou, Jussi, clareou muito. Pronto. Eu vou deixar esses exemplos aqui, porque aí, quando vocês forem dar uma estudadinha no material, fica mais fácil para você. Vou só organizar aqui. Depois eu dou mais uma azeitada. Continuando. Utilize pronomes para retomar palavras ou expressões já mencionadas na oração anterior. Gente, podem usar esse, essa, isso, desse, dessa, disso. Então, às vezes, dá para vocês colocarem um pronome e vocês simplesmente vão e repetem a palavra sem necessidade alguma, certo? Então, por exemplo, eu lembro daquele de maus tratos a animais, né? Que vocês ficavam repetindo animais o tempo inteiro e poderia ter substituído animais por eles, poderia substituir animais por deles, dependendo do contexto. Poderia colocar, por exemplo, maltratar os animais. Você pode substituir por maltratar los. Deu para entender? Então, tem situação que dá para você fazer uma substituição por um pronome, certo? Eu não coloquei o luz aqui. Vou lá, luz. Certo, gente? Então, bora tentar fazer substituições por pronomes. Porque aí vocês evitam. Aí você fica, professora, eu fiquei repetindo animais o tempo inteiro, porque como é que eu vou substituir animais? Tá, mas nem sempre é sinônimo que você vai botar, não. Às vezes dá para colocar um pronome, certo? Entendido? Deixa eu colocar esse exemplo aqui em cima para ficar organizado. Pronto. Use sinônimos para retomar palavras ou expressões. Isso aí vocês estão cansados de saber. Usar sinônimos.
Professor, além de sinônimos, hipônimos e hiperônimo. Hiperônimo é uma palavra que tem sentido mais amplo, certo? Hipônimo, palavra que tem um sentido mais específico. Então, em algumas situações, eu posso fazer uma substituição. Por exemplo, eu estou falando de educação inclusiva. No meu tema tem educação inclusiva, certo? No meu tema. Em algum momento, eu posso falar sistema educacional. Sistema educacional está relacionado à educação inclusiva? Tá. Aí, em vez de eu colocar educação inclusiva, eu fiz a substituição por sistema educacional. Lógico que vocês têm que observar todo o contexto, ver se mantém a mesma relação de sentido e tal. Mas dá para fazer essa adaptação. Professora, eu não estou entendendo o que é hipônimo ou hiperônimo. Na apostila tem isso. Dá uma procurada lá na apostila, certo? Não estou lembrada se eu explico na competência 2 ou na competência 4, porque a gente usa nessas duas situações. Mas dá uma pesquisadinha lá na apostila, viu? Se não estiver entendendo o que é hipônimo e hiperônimo. Então, gente, eu tinha colocado só isso, mas outra coisa. Como detalhar a argumentação? Gente, outra coisa que eu estou sempre chamando a atenção de vocês é o quê? Que vocês estão sendo repetitivos, né? Eu digo, gente, vocês estão falando sempre a mesma coisa. Me diz uma coisa aqui em cima, aí no repertório tem a mesma coisa, aí depois do repertório a mesma coisa, aí fica lá a vida toda, né? Em círculos. Então, por favor, como é que você vai detalhar a argumentação? Você vai explicar como o problema acontece. Você vai dizer por que esse problema acontece. Você vai dar exemplos práticos desse problema. E você vai apresentar consequências É isso. O que é que vai ter no seu parágrafo da argumentação? Isso. É isso. É isso. Primeiro, no início do meu parágrafo, eu vou fazer o quê? Apresentar o meu argumento. Professora, se eu já quiser dar uma explicaçãozinha sobre o meu argumento antes do repertório, posso? Deve. Fica até melhor, tá? Apresenta o argumento, aí coloca, visto que acontece isso, tá? Pode já ir dando detalhes. Depois do repertório, já sabem o que é que coloca, né? Já dei as dicas aqui agora. E aí, depois que você faz essa ligação que eu coloquei aqui, né? Ó, essa ideia se opõe ao cenário brasileiro, porque acontece isso. Então, é a hora que você vai detalhar os seus argumentos. Você vai dizer como é que esse problema acontece na prática. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Vocês têm que pensar em situações práticas. Parem de argumentar na teoria, certo? Vocês estão discutindo um problema que ocorre na nossa sociedade, que é visível na nossa sociedade. Então, você não pode ficar discutindo só teoria, só no campo da imaginação, não é um conto de fadas, certo? Vocês precisam sempre argumentar pensando como é que eu visualizo isso na prática? Como é que esse problema ocorre na prática, certo? Então, como é que ele está acontecendo? O que é comum de se ver no nosso país? Por exemplo, pessoas desaparecidas, né? Aí, veja, eu estou dizendo que, vou pensar aqui no argumento. Pronto, vamos construir um parágrafo juntos, para a gente, né, fazer, para vocês entenderem melhor. Sobre pessoas desaparecidas. Vamos dizer
que os casos de pessoas desaparecidas, eles são muito comuns, né? A gente vai colocar isso lá na nossa introdução e tal. E a gente vai dizer o porquê, né? O que seria aí um agravante para esse problema, certo? Então, por exemplo, eu posso dizer assim, a ausência, eu adoro essa palavra ausência, a ausência, deixa eu ver, de eu vou escrever calada, porque se eu escrever falando, me atrapalho. A deficiência nos órgãos de segurança dificulta não, contribui para aumento de casos de desaparecimento. Vamos lá, apresentei o meu argumento, tá? Vou colocar como se ele fosse o primeiro argumento. Diante desse cenário, nota-se que a deficiência nos órgãos de segurança contribui para o aumento de casos. Não, não é para o aumento de casos, não, peraí. Dificulta Pronto, melhorei, estava meio estranho. Diante desse cenário, nota-se que a deficiência nos órgãos de segurança dificulta o processo de busca por pessoas desaparecidas, tá? Isso aqui seria o meu argumento, ok? Seria meu argumento. Vou lembrar o que era que eu ia dizer, que eu ia mostrar aqui. Gente, quando eu paro assim é porque tem gente que fica entrando e saindo, eu acho que é a internet, aí eu paro para adicionar, viu? Vamos lá. Diante desse cenário, nota-se que a deficiência nos órgãos de segurança dificulta o processo de busca por pessoas desaparecidas. Segundo informações, eu vou inventar um dado, mas não façam isso, viu? Eu não tenho como pesquisar agora. Se alguém tiver um dado aí para colocar, pode falar, viu? Segundo informações do quê? De qual órgão? Gente, eu inventei um órgão, viu? Eu acabei de inventar um órgão, mas relevem. Eu não vou pesquisar repertório, não. Segundo informações do Serviço Nacional de Segurança, a
Gente, me deem agora uma dica, leiam aí o que eu escrevi, tentem interpretar. Me deem agora uma dica de como eu vou fazer essa ligação agora entre o meu repertório e aquilo que eu estou discutindo. Vamos lá. Quero saber se, usando as dicas que eu dei aqui hoje. Vou até colocar aqui. Ó, nesse caso, eu vou mostrar o quê? Semelhanças, né? Porque o dado estatístico, o dado não, a notícia, não é um dado. O dado que eu coloquei lá, ele tem uma relação de sentido semelhante ao que eu coloquei no meu argumento, tá? Então, eu vou colocar um conectivo, né? E aí, qual o tipo, né, de expressão que eu vou colocar depois? Esses aqui, ó. Certo? É esses aqui, ó. Por quê? Notícia, fato ou dado estatístico. Ó, nesse sentido, tal fato, deixa eu ver como é que tá aqui, eu vou colocar do mesmo jeitinho, só para vocês observarem como é que faz a ligação. Tal fato demonstra que bora lá, agora é com vocês. Estão aí? Estão aí? Diante desse cenário, nota-se que a deficiência nos órgãos de segurança dificulta o processo de busca por pessoas desaparecidas. Segundo informações do Serviço Nacional de Segurança, há grande déficit no número de profissionais que atuam nos casos de desaparecimento no Brasil. Nesse sentido, tal fato demonstra o quê? O que é que esse fato aí demonstra? Eu disse que tem pouco profissional atuando nesses órgãos, né? Então, isso está mostrando o quê? Uma semelhança? Eu não preciso dizer que está semelhante, não, nesse caso, tá? Se fosse, assim, outro tipo de repertório, eu precisaria dizer. Mas, nesse caso, não preciso, por quê? Porque agora eu vou dizer o que essa informação aqui está comprovando, né? Com relação ao meu argumento. Então, eu não preciso dizer que é uma semelhança. Se fosse, por exemplo, uma obra fictícia, como eu já dei o exemplo aqui hoje, aí sim, eu tenho que dizer que há sim uma semelhança. Mas aqui eu já estou dizendo, tal fato demonstra. Agora eu só tenho que dizer o que é que esse fato está demonstrando. É isso que eu quero. A carência de profissionais. A carência de profissionais. Se eu disser a carência de profissionais, não vai ficar repetitivo, não? Por quê? Ó, há grande déficit no número de profissionais. Tá vendo? É aí que vocês caem na redundância, viu? É aí que vocês caem. Eu falo assim, Joyce, mas não é como crítica, não, viu? Porque isso aí, eu tenho certeza que todo mundo faz, viu? Deixa eu olhar aqui o bate-papo. Eu também não preciso dizer que a ausência de profissionais facilita nesse momento. Não preciso dizer, porque está óbvio, né? Está óbvio. Nesse sentido, tal fato demonstra. E aí? Bora, meu povo. Ó, explicar por que acontece, dar exemplos práticos, dizer as consequências, mas primeiro eu preciso fazer a relação com o meu repertório. Difícil, né? Bora lá. Falta de suporte para investigações. Demonstra uma falta de suporte para as investigações. Ok? Gostei? Tal fato demonstra uma falta de suporte para as investigações. Por quê? Ó, tá vendo? Sempre dizer por quê, como, entendeu? Por que não tem esse suporte? Aí eu vou colocar um conectivo de explicação, tá?
Uma vez que por que não tem esse suporte? O governo não investe nisso. O Com governo outras palavras, claro. Eu acho que isso já está óbvio. Por quê? Porque você coloca aqui que há uma deficiência nos órgãos, né? Então, se eu já disse que há essa deficiência nesses órgãos, é porque realmente não tem investimento. Então, fica redundante ainda. Eu preciso explicar agora, né? Por que que há essa falta de suporte nas investigações. Eu preciso ficar a vida toda falando só da carência de profissionais? Não, porque aqui é só meu repertório, é só para ilustrar, tá? Posso adicionar outras informações referentes a essa deficiência nos órgãos? Posso. Por exemplo, uma vez que, além dessa ausência de especialistas, ou seja, quando eu falo da ausência de especialistas, eu estou falando do déficit no número de profissionais. Só que eu não quero dizer só isso. O repertório é só para ilustrar, né? Uma vez que, além dessa ausência de especialistas, nota-se, ó, as palavrinhas que eu disse que a gente tem que ir sempre colocando no meio, né? Para deixar mais claro. Nota-se pouco preparo dos órgãos responsáveis. Aí eu vou agora dar exemplos desse pouco preparo. Se eu falo que esses órgãos não estão preparados, e eu não digo em quê? No caso, é só falta de especialistas? Não, porque quando eu falo da deficiência nos órgãos, eu estou falando no geral, né? Nota-se pouco preparo dos órgãos responsáveis, né? Como a ausência de sistemas de troca de informações, poucos recursos tecnológicos para, eu já coloquei a palavra investigações, para apurar caso tá demais, para apurar as situações notificadas. Vamos lá. Nesse sentido, tal fato demonstra uma falta de suporte para as investigações. Aí eu estou explicando, aí vou dizer que falta de suporte é esse, né? Uma vez que, além dessa ausência de especialistas, o que seria essa ausência de especialistas? Eu já disse aqui no repertório, ó, que é o déficit no número de profissionais, certo? Nota-se pouco preparo dos órgãos responsáveis, né? Com ausência de sistemas de troca de informações e poucos recursos tecnológicos para apurar as situações notificadas. Aqui eu expliquei por que o problema acontece, né? E eu dei exemplos práticos de como ele acontece. Quando eu falo que não tenho sistemas para trocar informações entre esses órgãos, e quando eu digo que tem pouco recurso tecnológico, eu estou dando exemplo prático dessa deficiência nos órgãos. Vocês estão entendendo agora? Então, se eu fico o tempo inteiro dizendo que há deficiência nesses órgãos, e eu não digo que deficiência é essa, eu fico redundante, eu fico repetitiva, eu não explico nada. Uma vez que no meu repertório eu já adicionei a informação, já disse que falta profissionais. Aí, aqui, quando eu vou explicar, se eu ficar só nessa questão de ausência de profissionais, né, eu não vou ter o que dizer. Não vou ter o que dizer depois.
Aí eu tenho que relacionar o meu argumento. Se o meu argumento é deficiência nos órgãos, eu tenho que explicar que deficiência é essa. Então, eu vou dizer que, além de faltar profissionais, né, há um pouco preparo. Por quê? Porque não tem muito recurso tecnológico e porque esses órgãos não conseguem trocar informações, né? Deu para compreender, gente? Falta só o que aqui? A consequência, não? Exatamente, exatamente. Falta só finalizar o parágrafo. Isso, eu ia falar. Ótimo. Então, a gente vai colocar, deixa eu ver. Vamos colocar um por conseguinte. Por conseguinte, e agora? Agora eu quero vocês. Qual é a consequência desse problema? Por conseguinte, por conseguinte, eu vou tirar esse tempo para deixar as ideias todas com vocês. Qual é a consequência desse problema, né? Ou então eu posso colocar um anúncio da minha proposta, né? Dizer o que é que tem que ser feito. Lembrem que existem essas duas formas de finalizar os parágrafos. Eu posso dizer assim, ó, por conseguinte, eu vou colocar constato aqui só para procurar um sinônimo, viu? Aí vocês estão pensando, aí até a professora vai procurar sinônimos? Lógico, gente. Verifica-se. Tem que procurar. Por conseguinte, verifica-se a necessidade. O que é preciso fazer? Bora lá. Investir em profissionais especificados. Eu não vou colocar investir em profissionais, por quê? Porque o nosso argumento era o quê? Deficiência nos órgãos de segurança. Se eu falar só dos profissionais, eu vou estar falando apenas do meu repertório. Entenderam? Então, tem que retomar a ideia do meu argumento e não uma ideia que eu abordei em algum momento no meu parágrafo, certo? Verifica-se a necessidade. Veja, se o meu problema é a deficiência nesses órgãos de segurança, né? Então, qual é a necessidade? Investir em segurança pública. Investir nos órgãos Gente, eu não estou olhando aqui palavra repetida, não. Porque, veja, todo o texto que a gente faz, a gente tem que reler. Aqui a gente está fazendo ao vivo, certo? Então, vai ter palavra repetida. Lembrem que vocês, quando vocês vão produzir, né? Não é só assim fazer o texto e me entregar. Vocês vão revisar, ver se tem palavra repetida, ver se tem erro e modificando. Aqui eu estou fazendo no ao vivo. Então, eu não vou parar aqui para ficar revisando agora, certo? Então, eu só quero mostrar as ideias para vocês. Para agilizar os processos de averiguação Professora, aí eu posso colocar um agente e o que ele pode fazer sem entrar muito em detalhes. Vou aproveitar e dizer uma coisa muito importante.
só é para colocar agente aqui se esse agente foi mencionado dentro do seu parágrafo. Já falei isso para vocês, eu repeti. Anota aí. Só pode mencionar um agente aqui no final se esse agente foi assim, se esse agente foi assim, o problema central do seu parágrafo foi aquele agente. Ele está totalmente envolvido no problema que você colocou. Nesse caso aqui, né, a gente está falando dos órgãos de segurança. Eu poderia colocar os órgãos de segurança como um agente? Poderia. Mas nesse caso aqui, o órgão de segurança sozinho não vai resolver o problema, né? Seria o Estado que deveria preparar esses órgãos. Então, não ficaria legal. Então, recapitulando, só coloca um agente aqui no final, caso você tenha mencionado esse agente dentro do seu parágrafo, certo? Ok, minha gente, olha como ficou. Falta só um minuto. Por conseguinte, verifica-se a necessidade de investir nos órgãos de segurança pública. Está repetitivo, aí a gente teria que pensar depois, viu? Tem muita palavrinha repetitiva. Para agilizar os processos de averiguação dos casos de aparecimento de pessoas. Ok? Ok. Ô, Jussi, eu sei que o tempo está corrido aí, mas Pode veja, falar, pode falar. caso né, seja, eu concorde com a informação, ou seja, né, deu para entender, né? A minha Sim. consequência aí eu não tenho como colocar, não é isso? Sim, você tem que colocar. O concordar que Não, você eu diz concordo. É meu ponto positivo, ou seja, eu vou a falar sobre semelhança que você quer colocar. vamos dizer que o tema que eu abordei, que está sendo abordado, eu coloco, ou seja, é positivo, né? Tem ideias, tem pontos positivos nele, Ah, não entendi. negativos. Entendi. Aí, quando eu for fazer